Olá você, seja bem-vindo ao nosso canal A Fé Católica Explicada. Neste vídeo, continuaremos com a série Desconstruindo Falácias Abortistas. Hoje abordaremos a terceira parte desta série. Por isso, eu recomendo que você assista o primeiro vídeo da série, que está aparecendo aqui na tela, antes de você assistir esse aqui. Os tópicos abordados nesta série foram elaborados por Marlon de Rosa, sendo baseados em suas pesquisas e leituras com trechos traduzidos e adaptados do e-book 28 Pro-Choice Lies Exposed, em inglês, bem como suas pesquisas adicionais. Ao final desta série, deixarei na descrição o link para download do e-book completo dos temas abordados neste e nos próximos vídeos. Quinta falácia: aglomerado de células. Muitos alegam que o embrião ou feto seria apenas um amontoado de células, como um tumor, e por isso basta retirá-lo do corpo da mulher. Primeiro, esse argumento ignora todas as comprovações científicas que mostram que o embrião é uma vida, ou seja, um organismo vivo e autônomo. O fato do feto necessitar dos nutrientes do corpo da mãe não muda a sua natureza. Ele apenas precisa de nutrientes. Basta lembrarmos que um bebê recém-nascido também não tem as mínimas chances de sobreviver sozinho e morrerá de fome se for deixado ao relento, sem alimento e sem cuidados. Assim também acontece com as pessoas portadoras de necessidades especiais ou em situações de risco, bem como os idosos. Todos esses grupos necessitam de cuidados dos outros seres humanos para manterem-se vivos e se alimentar. Se o embrião fosse um aglomerado de células ou um parasita, as defesas do corpo da mãe tentariam expulsá-lo. Mas o que acontece na prática é que o corpo da mulher adapta seu sistema imunológico para acolher a vida do embrião, desde o momento da fecundação. Isso prova, novamente, que o embrião é um ser humano e não um parasita. A estratégia aqui utilizada pelos defensores do aborto, quando falam em aglomerado de células, é também evitar que as pessoas pensem no bebê que virá depois de alguns meses. Vale a pena lembrar que um adulto não é mais ou menos humano do que um bebê ou um embrião. Nenhum de nós precisa ser um cientista para perceber que a vida começa na concepção. Um espermatozoide humano, se não fecundar um óvulo, não se tornará nada. Ele é apenas uma célula com o DNA do homem que o gerou. O óvulo humano, sozinho, também não se torna nada. É apenas uma célula que possui o DNA da mulher. Nenhum dos dois chegará a ser um ser vivo isoladamente. Mas, uma vez que ocorre a combinação do espermatozoide e do óvulo, ocorre a concepção e o surgimento de um embrião humano, que se desenvolverá plenamente igual a você e a mim. Vale lembrar que o embrião tem sua carga genética própria, seu DNA próprio. Ainda que houvesse dúvida se o embrião é ou não um ser humano, caberia o princípio da dúvida. Nesse caso, tendo-se dúvida sobre essa matéria, buscaria-se o benefício do embrião. Os sistemas legais e judiciais em todo o mundo baseiam-se praticamente nesse princípio. Por que então negá-lo neste caso? Portanto, façamos mais um exercício mental. Suponhamos que não houvessem diversas comprovações científicas de que o embrião é um ser humano, uma vida. Ainda assim, na dúvida, deveríamos preservar o mesmo. Podemos também utilizar a analogia da implosão de um prédio. Imagine que você é o responsável por coordenar a implosão de um prédio antigo. Depois de isolar a área ao redor, você precisa se certificar de que não há ninguém dentro do prédio. Porém, não foi possível fazer essa confirmação e, pelo seu planejamento, é hora de implodir a edificação. Você faria a implosão mesmo sem ter certeza de que há uma vida humana dentro do prédio? Tenho certeza que não. Sexta falácia: aborto versus pena de morte.
Alguns que se dizem pró-vida também dizem defender a pena de morte. Por causa disso, todos os defensores da vida são taxados de hipócritas, por se dizerem defensores da vida e apoiarem a pena de morte. Os abortistas às vezes usam esses argumentos. Eles querem colocar aspas no termo pró-vida, dizendo que defendemos a pena de morte. Isso é uma estratégia de discurso, baseada em generalização e criação de um espantalho. Cria-se um personagem fictício com uma atitude aparentemente contraditória para atacar o inimigo, ao invés de se adentrar no tema que interessa. Em segundo lugar, nem todo opositor do aborto legal é defensor da pena de morte. Os defensores da pena de morte talvez sejam minoria. Terceiro, os que defendem a pena de morte e são contra o aborto legal partem da premissa de que a pena de morte retira a vida de quem cometeu crime grave e provado, enquanto o aborto retira a vida de uma pessoa inocente que não cometeu crime algum. Por fim, e mais importante, sob a ótica do direito humano inalienável e da valorização da vida humana, nós devemos sim ser contrários tanto ao aborto quanto contrários à pena de morte. Inclusive, é assim que defende a nossa Constituição Federal no Brasil, colocando a vida como direito inalienável. Vamos deixar na descrição deste vídeo um artigo intitulado Nem pena de morte, nem aborto. Lá você pode encontrar mais detalhes sobre este tema. Ninguém pode condenar alguém à morte ou tirar-lhe a vida, exceto para salvar sua própria vida. A legítima defesa é a única situação em que um defensor da vida pode julgar correto um desfecho em que se tira a vida de uma pessoa, pois o objetivo da ação foi salvar uma vida, a da própria pessoa ou de um terceiro. Esse debate sobre pena de morte quase sai do nosso tema, mas pode ser importante para você saber se posicionar quando for atacado. Alguém pode dizer até que você, que é pró-vida, deveria lutar contra a pena de morte, assim como você luta contra o aborto. Nesse caso, vamos colocar aqui um argumento de ordem prática. As fundações internacionais e clínicas de aborto têm uma estratégia de longo prazo, alimentada com milhões de dólares há cerca de um século, mais ou menos, junto com ideólogos e toda uma literatura para defender o aborto. Por trás disso tudo estão sonhos inconfessáveis de eugenia, controle populacional e ideologia feminista e de gênero. Por outro lado, não existe nada parecido em termos de movimentos ideológicos, indústria ou literatura que defenda a pena de morte na sociedade, especialmente no Brasil. Outro detalhe que se mostra curioso é que alguns que chegaram a falar publicamente em defesa da pena de morte nos últimos anos no Brasil já desistiram, inclusive publicamente, devido ao fato de terem entendido que o artigo 5º da Constituição Federal impossibilita qualquer ameaça contra a vida humana e que tal artigo é cláusula pétrea que não se altera nem por PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Por outro lado, abortistas não têm a mesma conduta. Os abortistas não aceitam e não respeitam cláusulas pétreas nem qualquer Constituição. Por isso ficam insistindo em conseguir brechas no ordenamento jurídico para se alcançar o seu objetivo maior, a legalização total e irrestrita do aborto. Por enquanto é só. Continue nos seguindo no canal e fique atento para o próximo vídeo da série Desconstruindo Falácias Abortistas. E se você é novo aqui no canal, não esqueça de inscrever-se e dar o seu like para que esse conteúdo alcance muito mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.